Bom dia, meus amados ouvintes da Palavra de Deus, que é o presbítero Jurandir, aqui na Bahia, aqui em Salvador, no meu estado, para a glória do nome de Jesus, E eu quero parabenizar toda a família da face da terra que hoje está completando mais uma primavera. Amém? Deus abençoa os meus amados irmãos e que os amados possam aí me acompanhar, Quero dizer para os meus amados, eu não estou aqui nem por causa de ouro nem prata. Eu estou aqui para que vidas seja restaurada, liberta e transformada pelo poder que é no nome de Jesus. Amém, meus amados? Porque o meu Deus, Ele tem me dado a minha porção todo dia, E eu não estou realizando live no Kawaii, também no Instagram, também no YouTube. Não é por causa de ouro nem prata, quer dizer, o dinheiro. É para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado, vidas possam ser alcançadas pelo poder que é no nome de Jesus. Se libertam, transformadas, Porque nós sabemos que há dois caminhos, o céu e o inferno. Então a Bíblia nos revela que todos aqueles que não confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, naquele grande dia, não vai ter salvação. Então estou aqui para trazer para os amados a salvação em Cristo Jesus, através da tua palavra. Amém? Tá bom? Não estou aqui por causa de ouro e prata, para os amados entender, por causa de dinheiro. Então peço aos irmãos que me acompanhem, para que essa mensagem possa expandir, aos quatro cantos da terra. Tá bom? Só para isso. Se eu tiver de ter alguma coisa, vai vir do meu Deus. Amém? Mas eu não faço nada com interesse de ser alguma coisa, Porque com Jesus eu sou tudo, tá? Então quero deixar a mensagem não longa, lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, e versículo 8 e 9. Elias em Serepta. Mas antes eu quero trazer para os amados porque Elias, foi enviado para Serepta. Porque o povo de Israel, tinha se afastado do verdadeiro Deus e estava adorando, a Baal, deuses estranhos, que não pode fazer nada nem por mim e nem por você, Imagem de escultura, como hoje aí muitos estão, que eu não prego religião, mas a verdade eu tenho que falar, através da palavra, para todos entenderem, Deixaram de adorar o verdadeiro Deus para adorar, imagem de escultura, trazendo para o nosso dia de hoje, como Maria, como São Pedro que eles falam, como João, como Santo Antônio, como São Jorge, e essas abominações feitas pela mão do homem. Tá, irmãos? Então, a verdade ela tem que ser pregada. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nenhuma dessas entidades ou as demais vai levar você até ao seu nosso Deus. Porque Jesus, Ele deixou bem claro, escrito na tua palavra, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por Ele. Porque o próprio Jesus
é o próprio Deus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Tá bom? Então o povo deixou de adorar Deus, né? Até aquele próprio reinado, né? O reinado de Acabe, né? Casou com uma mulher estranha de outras, né? Nação, uma mulher adoradora de Baal, né? E levou ao povo, né, a idolatria. Louvado seja Deus, né? Então, irmão, nós vimos que Deus levantou o tribita chamado Elias para profetizar ao rei Acabe. E Elias, né, era um profeta que não mandava recado. Como hoje nós temos muitos profetas aí, com muitos pregadores, né, não dá o recado de Deus para a igreja da forma que é para dar. Então isso é perigoso. Então Elias chegou para Acabe, exortou Acabe duramente, né? E disse que durante 3 anos e meio não choveria e nem orvalho do céu cairia, né? Louvado seja Deus. Porque eles tinham esses deuses da época como Deus que prosperava, da colheita, que mandava chuva. Então Elias, através do seu nosso Deus, ele exortou Acabe e todos os teus conselheiros, né? Aí Deus mandou Elias para Querite, que lá em Querite Deus tinha providenciado pão e água para ele, né? Que ele ia beber da água do ribeiro, e os corvos iam trazer pão de manhã e à tarde para o profeta. Então o que eu quero dizer é que Deus, quando nós proclamamos a palavra de Deus genuína, né, para a igreja, para o povo, Deus, ele sustenta os teus profetas. Ele não deixa faltar nem um pão, nem água. E principalmente a tua palavra. Aleluia. Então nós, aleluia, viemos, né, colocar em prática a obra que Deus proporcionou para cada um de nós, teus servos, nos 4 cantos dessa terra. Então está aí essa mensagem. Elias em Querites, ele tomava a água fresca que descia do ribeiro. E Deus, irmãos, para aqueles que verdadeiramente preguem a palavra com ousadia, mostrando para a igreja a realidade da palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele desce sobre nós, aleluia, e nos limpa mais, para que nós podemos dar fruto, mais frutos. Porque ele vem e faz maravilhas. No livro de Salmo 46,
Deus, ele fala, se não me falar a memória, 46:4 ou 5, diz dessa forma: alegrai-vos, cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Está vendo? Porque, aleluia, também vai vir ataques satânicos, como aconteceu com Elias, né? Louvado seja Deus. Mas Deus, ele tinha providenciados, né? Aleluia, para Elias, o local aonde ele seria sustentado pelo próprio Deus, né? Então a água, louvado seja Deus, ela é a providência que mata tanto a nossa sede material, mas a água espiritual, ela nos enche, ela nos limpa, ela nos santifica, porque simboliza tanto a palavra como o Espírito de Deus, né? Louvado seja Deus. E ele comia o pão e carne. Imagina aí, um pássaro que se alimenta de carne, trazer pão e carne para Elias. Só Deus pode fazer isso. Então Deus, ele tem nos alimentado, porque a palavra dele simboliza o pão, né? O pão da vida. Ele tem nos sustentado, tanto a mim como você, que é pregador da palavra genuína, que não oculta nada. Aquilo que Deus te der para a igreja, você vai colocar em prática. Louvado seja Deus, não é isso? Então está faltando Elias na face da terra. Que eu possa ser um Elias pela bondade e misericórdia de Deus, né? E você também. Então a palavra, Jesus, ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne, né? Louvado seja Deus, não morrerá. Ele está falando espiritualmente. Porque a nossa matéria aqui, essa matéria aqui, carne, ela não vai subir, né? Vai ficar tudo aí. Mas nós vamos viver para sempre com o Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, na eternidade. Graças a Deus por isso. Então tá aí. Então Elias foi enviado para Querite porque a perseguição era grande, não é assim? Você que procura falar a verdade passa a ser perseguido, até mesmo com próprios irmãos dentro da igreja. Não é isso, amados? Né? Mas você não olha para isso, não. Vai em frente do ministério que Deus te concedeu. Eis-me aqui, eu estou aqui. A hora que Deus quiser me levantar como um Elias, né? Eis-me aqui. Então você deve fazer o mesmo. E ali Deus secou a fonte, né? Deus secou aquela fonte. A tradução que eu estou trazendo para os irmãos entender por que, né? Louvado seja Deus, houve, né, essa perseguição sobre o profeta. Então, essa perseguição sobre a tua vida, sobre a minha vida, é por causa da palavra de Deus. Porque nós não concordamos com as coisas deste mundo.
Porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não habita nele. Lê a Bíblia. Você ainda que amigo do Evangelho, espíritas, católico, lê a Bíblia. Lê o Novo Testamento em diante, que na tua Bíblia católica, você que é católico, tem o Novo Testamento. Louvado seja Deus, né? Que Deus vai te mostrar tudinho, né? E aqueles que têm o Novo e o Velho Testamento na Bíblia, né? Estudo pentecostal, né? Aplicação social, a palavra de Deus, né? Que tem essa mensagem, está aí no Velho Testamento. Então leia a Bíblia, que você vai ver. Então, a palavra, amados, nos revela porque Elias foi enviado pelo próprio Deus para Serepta, para Querite, onde tomava da água que descia do ribeiro, e os corvos, que são comedores de carne, né, trazia pão e água para Elias, tanto de manhã como à tarde. Só nosso Deus pode fazer isso. Deus não tem nos sustentado? Aqui, eu estou aqui. Ó. O próprio Deus me aposentou. Graças a Deus, né? Me aposentou. Então, eu tenho comido meu pão, comi hoje de manhã, com a minha esposa, sentado na mesa, né? Um pão com uma boa vitamina, para a glória do nome de Jesus. Ainda depois tomei um cafezinho fresquinho que ela fez. Então, Deus tem colocado o pão sobre a nossa mesa, que verdadeiramente pregue a palavra genuína, fale a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É verdade, amados, que liberta, que transforma, que cura, que sara, que faz prodígios e maravilhas. E ainda te leva para o céu, naquele grande dia. Aí o Senhor secou a fonte, né, do ribeiro. Quer dizer, trazendo para nós, vou dizer que a fonte inspirada aqui pelo Espírito, às vezes é o problemas, é a dificuldade, para você não ficar prostrado, mal acostumado, e não cumprir, né, a ordem que o Senhor tem colocado diante de ti. Então Deus seca mesmo, para que você levante, né? Como diz a palavra, 2 Crônica 15, versículo 7, né? Mas esforçai-vos, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Está vendo aí, amados? Nosso Deus é maravilhoso, né? Então Elias, o Senhor mandou Elias para Serepta, porque lá em Serepta, olha só como Deus, ele é tremendo, ele providencia tudo para aqueles, como eu disse, que pregue a palavra genuinamente, aquilo que Deus tem mandado. Como Elias exortou Acabe, né? Conforme eu disse no início da mensagem. Louvado seja Deus. Então, amados, Deus preparou uma viúva pobre. Imagina aí, irmão. Como uma viúva, uma pobre, pode sustentar alguém? Só pela mão de Deus. Porque o nosso Deus, ele é o dono do ouro, é o dono da prata, dono do universo, ele é dono de tudo, né? Como muitos aí estão dando glória aí para aquilo que não é digno, que é Satanás, é tudo mentira isso.
Quem faz tudo é Deus, quem opera é Deus, quem cura é Deus, quem faz viver é Deus, quem faz morrer é Deus, tudo é Deus. Louvado seja Deus, né? Então, amados, eu vou encerrar já essa minha participação. Em Serepta, Elias, quando chegou em Serepta, as viúvas estavam catando alguns gravetos para fazer um bolo para ela e teu filho comer e morrer, porque não tinha orvalho e nem chuva, né? E ela era pobre. E Elias chegou e disse para ela: trazei-me um pouco d'água. E ela se levantou, para os amados verem, né, aquela escassez toda, né? Não tinha chuva, não tinha nada, mas ela obedeceu à voz de Deus através do profeta, né? Às vezes ela só tinha um pouquinho d'água para ela e o filho dela, mas ela obedeceu. Então, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Louvado seja Deus. Antes dela ir, Elias disse para ela: fazei para mim um bolo pequeno. Aí ela foi e se manifestou, né? E disse para Elias: ah, meu senhor, a tua serva só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um bolo para mim, meu filho, comemos e morremos. Olha aí. Aí Elias disse: fazei para mim primeiro e depois faça para você e teu filho, né? Então, irmãos, aí está essa mensagem. Aquela mulher creu. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Tem que crer. Crer que Deus vai abrir as portas para você. Crer que Deus vai curar essa enfermidade que o médico disse que não tem cura. Crer que Deus vai salvar teus filhos, toda a tua casa. Crer que Deus vai te levantar como um atalaia, como um profeta, como boca dele nessa terra. Crer como essa mulher creu. E ela foi e fez um bolo pequeno para Elias. Que maravilha, né? Glória a Jesus. Aleluia. Para você ver essa mensagem toda, você vai ter que... Toda essa mensagem vai estar no YouTube, vai estar no Instagram e no Kawai. Ver ela toda completinha. Amém? Louvado seja Deus. Então, amados, e ali ela fez para o profeta primeiro. E o azeite foi multiplicado e a farinha, até que houvesse o orvalho e a chuva do céu. Está vendo aí? Louvado seja Deus, que maravilha, né? E houve outro milagre, que eu não vou entrar agora, que Deus, o filho dela morreu, e Elias, através do nosso Deus, ressuscitou o filho da viúva. Aí ela, né, creu, já tinha crido, né? E foi uma maravilha. E foi numa terra estranha, foi em Serepta, né? Da onde a Jezabel, ela saiu, que era a filha de um rei, né? E casou com Acabe, né? Em Sidom. Ela era Ciro e Fenícia em Sidom, tá bom? Mas não vou adiante não, senão eu vou ultrapassar aqui. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos, que os amados orem por mim, orem pela minha esposa. Louvado seja Deus, que acabou de chegar agora do teu trabalho,
né, está preparando para mim um doce almoço para a glória do nome de Jesus, tá? Um bom almoço para todos os amados, né, na face da terra, e que Deus continue abençoando a cada família. Ore por mim, ore pela minha esposa, a missionária Mari, e que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.